Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Mulheres que Falam. O meu nome é Marlene, do Marlene.holística. E o meu nome é Ruth, da Cura Iónica. E estamos juntas para partilhar contigo a nossa voz, a minha, a tua, a nossa. Aqui vamos falar de espiritualidade, empoderamento feminino, relacionamentos, tantra, numerologia e tudo o que fluir dentro do universo feminino e do despertar da humanidade, de forma leve e divertida. Abrindo ao mundo a nossa alma, partilhando as nossas histórias, experiências e lições. Este podcast é para mulheres que querem transformar o mundo através da sua voz ativa, mostrando a sua opinião, sentindo-se empoderadas e seguras. O mundo precisa da tua voz única, da tua verdade, da tua autenticidade. Tu és divina e o divino trabalha em parceria contigo através do teu coração. Pronta para expandires o teu coração? Vamos juntas para esta conversa de alma para alma. Olá, sejam muito bem-vindas ao podcast Mulheres que Falam. Hoje temos aqui um tema bastante interessante sobre os escapismos da vida, não é? Nesta vida intensa, dinâmica, agitada, de piloto automático, não é? Ou cada vez mais nós estarmos a romantizar estes escapes, estas fugas que podem ser em determinadas formas, não é? Cada pessoa acaba por trazer aqui alguns escapes, não é? E é disso que vamos falar, não é, Ruth? É sobre isso, exatamente. Eu até já tenho aqui uma lista, conforme vais falando, eu vou tipo tendo mais insights de coisas para partilhar, porque realmente os escapes podem ser manifestados de diversas formas, dependendo um pouco daquilo que é a história de vida de cada uma de nós, não é? Então, e há coisas que nós podemos pensar assim, isto faz parte da minha rotina diária, do meu piloto automático, como estavas a dizer, então não é um escape para seja o que for, não, é uma coisa que é normal, isto de criarmos coisas normais, não é? Em coisas que vão sendo incutidas de uma forma subtil na nossa vida. E vou começar aqui pelo tema da alimentação. Acho que, tipo, se calhar é assim o mais banal que podemos trabalhar já. Portanto, pode ser um escape E muito à frequente, não alimentação. é assim? Muito frequente, que depois Guilty pleasure. Sim, que depois vai, tipo, desencadear uma série de desarmonias no corpo, não é? De doenças, sintomas, enfim. Então a alimentação, nós devemos ter todos uma alimentação cuidada, obviamente, mas também, obviamente, como é a nossa tradição portuguesa, a maior parte das pessoas não vai ter uma alimentação cuidada. E depois o que acontece muitas vezes é que se vai compensar, e atenção, tudo o que é um escape, é uma compensação emocional, portanto as pessoas, para fugirem daquilo que é uma emoção que não querem sentir ou um momento de uma maior tensão, então vão buscar algo que compense emocionalmente isso, pode ser a alimentação, não é? Um chocolatinho. O chocolatinho, mas atenção, porque também é importante dizer que não tem nada de errado em comer coisas que nos dão prazer, desde que, e nós devemos ter prazer ativo na nossa vida, mas desde que isso seja algo que nos acrescente e ligado, consciente e ligado sempre a manter o nosso corpo saudável e não em desarmonia, como por exemplo comer 20 bolos seguidos, isso é uma desarmonia, não é? Está a precisar de imenso açúcar, ou comer fast food. Eu não vou dizer, olha, nunca comas fast food, mas se calhar comes 2, 3 vezes por ano. Se calhar para algumas pessoas vão ouvir isto e vão achar what the fuck, tipo, se calhar como 2, 3 vezes por mês, não é? Mas pronto, isto é a minha veia de naturopata a falar mais alto. Portanto, e às vezes o vegetariano também pode não ser saudável para todas as pessoas, porque há pessoas definitivamente que precisam de comer carne, enfim, há aqui toda uma junção de coisas dentro da alimentação que nós precisamos de ver sempre consoante a nossa história de vida e o momento que se está a passar, ok?
Então, queres partilhar alguma coisa sobre o tema da alimentação e os A parte, escapes? sim, a parte da alimentação eu acho que é um tema bastante flagrante, porque nós romantizamos muito aquilo que eu disse, o guilty pleasure, não é? Ou seja, aquele Uhum, chocolatinho com o café, ou sim. estou a trabalhar demasiado, então mereço um chocolate, e nós próprios já temos este discurso interno, não é? Não, eu hoje mereço uma sobremesa porque eu trabalhei imensas horas, ou não, eu hoje chego a casa e vou relaxar e vou abrir um copo, uma garrafa e beber um copo de vinho. Mas isto, lá Uhum, está, se for uma situação em consciência de que, ok, eu mereço efetivamente, e estou nesta energia de celebração, de ativação do prazer, não é? Por estes uhum. momentos, é uma coisa. Outra coisa é quando vira uma Ah, rotina e uma necessidade quase exatamente. que inata, não é? Ou seja, precisas Sim. de Já ter está incutido na aquilo para vida ter e é isto todos os prazer, dias. ou precisas daquilo para relaxar, não é? Uhum, E passando aqui, se calhar, ao passo anterior do que é que leva as pessoas a agirem assim, é sobretudo uhum. este piloto automático, é as pessoas estarem quase sempre na fronteira dos seus limites ou ultrapassarem os seus limites, ou seja, quererem fazer sempre mais um bocadinho. Então, depois, neste ritmo frenético, o que é que acontece? Tem esta necessidade de ir aos escapismos a nível da alimentação. Ou aos escapismos de, ok, eu como super rápido porque tenho imensa coisa para fazer e o tempo não me chega, então nem sequer Também saboreio pode ser. a comida Sim. e depois vou Uhum, compensar mais tarde com um doce, com, lá está, álcool na generalidade, mas estas são as duas uhum, vertentes que geralmente as pessoas vão, ou para os doces, ou para o álcool em si, ou para aquele salgado, não é? uhum, Portanto, uhum, isto, claro que as coisas podem ser feitas de uma forma equilibrada, mas mais do que isso é perceber o que é que nos está a levar a esse lugar ou um lugar uhum. pontual, ou um lugar que se torna rotina, ou que até se torna compulsão, como tu disseste, 20 bolos seguidos não é ok, ou seja, alguma coisa está por detrás disso. E então é percebermos que estamos cada vez mais a ser levados a achar que isto é normal. Eu no outro dia Uhum. fui a um sítio, não interessa aonde, onde a pessoa que me estava a atender estava a dizer: epá, eu não consigo dormir, eu já tentei várias coisas para dormir e não sei o quê, e não consigo dormir, tenho dormido para aí 3 horas nos últimos 6 meses, eu preciso de comprimidos para dormir, e é uma pessoa que nem sequer tem 30 anos. Ou seja, nós acharmos que Uhum, é ok nós precisarmos de um vinho para relaxar, é ok nós precisarmos de um comprimido para dormir, é ok nós precisarmos de um doce para sentirmos que ao longo do nosso dia tivemos prazer. Isto é tudo menos ok. E, portanto, é trazermos à consciência das nossas ouvintes que se isto acontece, ok, precisamos dar aqui uns passos atrás de perceber de onde é que isto vem, que emoção de é onde que eu é que estou isto a vem? Ir reprimir. procurar a causa, claro. Exatamente. Exatamente, portanto, a alimentação é um escapismo bastante flagrante atualmente na nossa sociedade. Sim, sim. Sim, tornou-se comum, não é? Tornou-se comum. E tu falaste aqui de outro ponto que eu vou abordar, porque de certa forma ele acaba por estar dentro da nossa sociedade, de uma forma como free pass, né? Que é o álcool. Não é? O álcool em exagero também vai trazer várias questões, não é? Uhum, Mas ele, por exemplo, um vinho tinto, ao almoço ou ao jantar, ele é rico em flavonoides e vai trazer também vários benefícios para a nossa saúde. O problema é que a maior parte das pessoas não sabe encontrar o equilíbrio nas coisas, o caminho do ok? meio é sempre o mais O caminho do difícil. meio. Então, exatamente. Então, a nossa proposta é sempre irmos para o caminho do meio, nem estarmos em escassez, nem estarmos em abundância louca de que vou exagerar naquilo que eu posso consumir para me levar a uma anestesia total do ser, porque o álcool é isto, é um anestesiante. Então, muitas vezes as pessoas que se tornam alcoólicas acabam por estar a anestesiar uma dor que está tão profunda Uhum, que não conseguem viver com ela. E muitas vezes também há aquela situação de quererem esquecer. Então, no momento em que estão alcoolizadas, elas estão a divertir-se ou não, não é? Depende das pessoas, mas estão anestesiadas daquela dor. Então,
também trazer esta consciência de que, e eu acredito, atenção, nós hoje estamos a falar de coisas se calhar um pouco mais densas e algumas dos nossos ouvintes identificam-se com umas, com outras não tanto, mas Uhum. há sempre alguém perto de nós que nós conhecemos que está a ir por um caminho não tão saudável ou benéfico para a sua própria vida e para aqueles que a rodeiam, então é bom nós termos esse conhecimento para podermos também ajudar. Então, E tudo aquilo quando que nós achas, hoje. e quando, imagina, quando achas que as pessoas têm tipo um escape ou de um chocolate ou do álcool em si, Uhum. ou seja, não num contexto extremo, mas num contexto diário de preciso disto para ter prazer ou preciso disto para relaxar, o que é que tu achas que pode ser uma das causas principais? Depende. Por exemplo, os chocolatinhos, os doces, muitas vezes está ligado com falta de carinho, Uhum, não é? A pessoa não sentir que ela pode estar lá para outras pessoas, mas não tem ninguém para ela. Então sente aquele vazio emocional de que sente-se sozinha, que não tem o carinho, o afeto que precisa. Que muitas vezes na idade adulta a pessoa já sabe que sente isso porque falta carinho, não é? Porque tem a vontade dos uhum, chocolatinhos aqui, porque não tem essa componente de carinho. Mas isto vem desde lá atrás, desde a nossa infância, não é? Então a causa vem lá da nossa infância, mais uma vez, já falámos sobre isto, mas esta é a realidade, vem sempre tudo da nossa infância e da nossa linhagem ancestral também, muitas vezes. Então tentar entender o que é que nós precisamos de resgatar. E claro que a base de tudo é a autoestima e aprendemos a dar cola a nós próprias, mas nós também somos merecedoras de receber. E muitas uhum. vezes não recebemos amor, carinho dos outros porque não nos abrimos a receber. Não pedimos, nós não temos que estar a mendigar amor, é diferente, mas às vezes há outras pessoas que nós amamos que não dão carinho da mesma forma que nós gostaríamos de receber e têm outra forma de manifestar o seu amor, e isto tem a ver com as 5 linguagens do amor. Já não me recordo se já falámos sobre isso aqui, se não, mas há diversas formas de demonstrar amor. Então, às vezes, nós estamos num relacionamento, independentemente que seja amoroso, familiar, o que for, não é? E nós achamos que aquela pessoa deveria manifestar o amor por nós de determinada maneira, mas não, a pessoa vai manifestar de acordo com aquilo que ela aprendeu que é o amor, Certo, com a sua entendes? linguagem, com a sua linguagem, Exatamente. sim, sim, sim. Então, nós muitas vezes, e digo nós mulheres, a nossa medicina está no nosso coração, nós somos umas dadoras de amor inato, mas muitas vezes fechamos a dar e a receber porque já fomos muito magoadas. Uhum. Então, deixo aqui também a proposta de vocês, ouvintes, mulheres que falam e que nos escutam, receber então esta minha partilha com amor por vocês próprias e tentar entender em que momentos da vossa vida é que vocês fecharam o vosso coração e como é que podem permitir-se a pouco a ir abrindo para receber, porque às vezes os outros não nos Resgatar dão, a chave. sim, que está a chave para abrir aqui o portal mágico do amor. Certo. Ah, porque às Amen. vezes porque às vezes as outras pessoas não nos dão amor, não é porque não queiram, é porque É não porque não sabem têm. Exato. e não têm também. E nós podemos, numa fase inicial, demonstrar ao outro e dizer: Olha, comunicar, eu sinto que preciso receber amor e eu mereço receber amor, eu já estou nesse Uhum. patamar de quero receber amor. E gostava muito, como é que tu gostas de dar amor? Não é falar abertamente, base de todas as relações saudáveis, comunicação. Sim, sim, sim. E em relação ao álcool, ou seja, as pessoas acharem que precisam de um copinho de vinho, ou dois, ou três, ou a garrafa ao final do dia para relaxar, ou para ter a capacidade de comunicar, também Uhum. vamos à infância Boa. ou vamos a outro lugar? Isso tu fizeste e eu Uma conheço muito ponte. boa gente, sim, eu conheço muito boa gente que é capaz de beber uma boa copa de vinhaça, uma garrafa inteira, para poder comunicar, por exemplo, nos dates. Aham, Isto é muito usual na nossa sociedade, de sim, beber uns sim, copos sim. para conseguir comunicar,
para poder falar, Para engatar, soltar, para soltar. soltar, exatamente. Ahm, então, como é que foi bem a pergunta? Desculpa. Pessoas que precisam de vinho ou de whatever ou Hum, para relaxar ou para ter a capacidade de comunicar. Ou seja, uhum. que De onde existe é que este. vem isso? Sim, Pois é uma anestesia, é o medo de amar, basicamente. É o medo ou de não ser amado. ou de não ser amado, ou tipo, medo de falhar. Uhum, É o medo. Eu sinto mesmo que é o medo. E depois também há muita tensão e o álcool relaxa assim, não vamos estar aqui com tretas, tipo, o álcool relaxa assim, se for o vinho tinto, os outros vinhos têm outras propriedades que não tão relaxantes, às vezes alguns até despertam. O vinho tinto relaxa mais, é muito mais indicado para isso e atenção, lá está, tipo, não entrando em extremos, se vocês querem chegar a casa e beber um copo de vinho tinto para relaxar porque tiveram um dia tenso, não tem mal. Agora, todos os dias, ah, há que rever essa há que tensão diária, rever não é? É exatamente, rever a porque vossa rotina. torna-se um escapismo também, não é? Como estávamos a falar inicialmente. Um, então, observar isso e também quando há os dates, por exemplo, vamos jantar, vamos nos conhecer melhor, vamos jantar fora. E lá estão dois jovens a beber uma ou duas garrafas. Um, que lá está, se pedirem um copo, não tem mal nenhum, Uhum. ajuda, relaxa um pouco, mas estarem a beber uma garrafa, gente, tipo, não é saudável, nem vai acrescentar, até porque depois a nível sexual, depois se avançarem para a parte mais íntima, pode eventualmente as coisas saírem ao lado e não acontecer nada, ou depois cria mais frustração. Enfim, há aqui Fiasco. isso pode ser um fiasco, pode ser uma série de coisas. E se o date também não está a correr bem, também estarem com os copos, meus amores, também não é fixe, mas vale estarem Certo. sóbrias e encarar a realidade e aprender a lidar com a realidade da vida. Tipo, eu acho que a maior parte das pessoas está constantemente em fuga daquilo que é sentir, Uhum. o E que é a comunicar. vida, Uhum. sabes? Tipo, pá, isto. Eu espero do fundo do coração que as novas gerações quebrem isto, né? Porque a malta andar toda anestesiada, desenraizada, sem saber muito bem como gerir as emoções. Não, tudo tem a ver com aprender a gerir as nossas emoções. Isto, infelizmente, não se aprende nas escolas. Ninguém nos ensina também, a não ser que nos dê um clique e que vamos procurar alguém que nos ajude, terapia ou algumas formações a nível de desenvolvimento pessoal e espiritual, mas nós efetivamente todos temos que aprender, deveríamos aprender a lidar com as nossas emoções, a ativar a inteligência emocional. Porque trata-se apenas disso, né? Aprender a lidar com os nossos monstros internos. Eles, na realidade, até são fofinhos às vezes e nos protegem, não é? Exatamente, e são bênçãos disfarçadas, não é? Mas se nós estivermos Uhum. tão desenraizados, acabamos por não conseguir analisar, mas de qualquer forma, eu acho que a nossa geração ainda tem potencial para conseguir quebrar aqui muitos padrões. E já estamos a caminhar para Oremos, isso, não é? senhores. Já, exatamente, amém, glória a Deus. Ahm, que, hum, que o pessoal está a conseguir, não é? Principalmente o mais desperto, a trazer pessoas para o barco, não é? A trazer Uhum. pessoas que comuniquem, nós próprios termos a capacidade e a coragem também de comunicar, de um lugar sóbrio, de um lugar enraizado, de um lugar Uhum. conectado. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão sim a cruzar-se umas com as outras para lá está trazerem umas às outras para este despertar coletivo. E cada um de nós tem o seu papel individual para trazer as pessoas para esse barco, porque estes escapismos, claro que há uma forte ligação à desconexão emocional, mas para Uhum. mim também a principal causa destes escapismos
é falta de Deus na vida de cada um de nós. Fé, exato. Falta de Deus, universo, Fé, fé, o que universo, quer que sim. seja que tu acredites, é falta Até me arrepiei toda, amiga. Fogo. de ligação com a fonte. É tu perceberes que não pode ser só isto e então, pá, o que é que tu estás a fazer com a tua vida? Não é? Não é normal tu teres que estar a fazer mil tarefas, estarem-te sempre a puxar para os teus limites, sentires que estás extremamente ansioso, sentires que estás mesmo num lugar que quase que nem te apetece estar cá, não é? O que é que andas aqui a fazer? Questionaste isso, mas lá está, este alinhamento de o que é que eu estou aqui a fazer com as emoções que eu estou a sentir, lá está, é essas emoções fofinhas que nos vão trazer a resposta para a cura. Então eu acho Uhum. que a maior parte dos escapismos que nós temos, sejam eles sexo, drogas e rock and roll, é a desconexão com a fonte, é a desconexão com o divino em ti. E então Completamente. a primeira coisa que eu te quero convidar é, a ti que me estás a ouvir, é começares Pensava que era a minha amiga. a ti também, estou-te a salvar, amiga, estou-te a Só para trazer para brincar. baixo, por caso perdida. É que comeces a trabalhar nesta relação que é das relações mais bonitas e mais importantes que tu podes ter, é esta relação com o divino e que começa não em nenhum lugar, porque às vezes nós achamos que precisamos de ir a algum sítio para estar conectados com aquilo que tu acreditas, começa no teu quarto, começa com uma oração, começa com um pedido, começa com uma respiração, porque não existe nenhum fardo na tua vida que tu não consigas passar, ou neste caso ultrapassar. Então, estes escapismos são, no fundo, pistas para te dizer: espera, tipo, para, A tipo, Branda. abranda, não tens que fazer tudo, não tens que estar lá para todos, tens de estar sobretudo para ti e quem está contigo incondicionalmente. Completamente. E reparem, algumas pessoas não nos estão a ouvir, não nos estão a ver, aliás, estão-nos só a ouvir, mas enquanto falavas eu respirei fundo, Uhum, porque nós somos seres humanos como todas as outras pessoas, por mais conhecimento que tenhamos, e muitas vezes também precisamos deste respirar fundo para nos trazer ao momento presente e à consciência presente, à consciência divina que habita em nós, que nós somos o divino também. E, então é quase como se a nossa alma muitas vezes se desapegasse do nosso corpo e nós andássemos por aí, tipo, em piloto automático, a fazer disparates, etc. E a alma precisa de. E a respiração é uma das maiores, melhores ferramentas que eu conheço, e às vezes não precisamos estar a fazer uma técnica XPTO, tipo sim, sim, sim. malabarismos cósmicos, basta só respirar fundo. Tipo, olha que fixe, tão simples. Com isto, agora até vou partilhar outra coisa que vem com esta memória tão forte e tem tudo a ver, mas não tem nada a ver com o que estamos a falar. Pronto, tu sabes que eu estive num retiro de Tantra este fim de semana, a facilitar Uhum, o primeiro retiro de final de curso, que eu facilito o curso de Tantra para mulheres, e trouxe uma perspectiva sobre o Tantra totalmente diferente daquilo que elas estavam habituadas, uhum. e porque normalmente liga-se só a práticas sexuais e o Tantra é muito além disso e também nos ajuda a trazer esta energia, esta reconexão da alma com o corpo e é muito bonito. Ao longo de 5 meses, aliás, mais de 5 meses, tivemos o curso, acabou-se por estender mais e fizemos agora o retiro final e poder receber mensagens passado 2, 3 dias em que me dizem que foi transformador e que ainda estão a sentir a energia e que mudou. Algumas referem que mudou a relação com o namorado, outras sentem-se muito mais abertas à vida, com muito mais prazer, a sentirem prazer na vida e no corpo e que não conseguem explicar. Então, pronto, estou aqui a partilhar de uma forma muito inata e genuína porque tem sido a minha cura e é muito bom ajudar mulheres, até estou a ficar comovida, mas ajudar mulheres a sentirem isto, não é? Porque
Lá está, o normal que não deveria ser normalizado é nós andarmos a fugir daquilo que são as nossas emoções e, e dos saltos quânticos que a vida nos proporciona e ficamos todas zangadas de certa forma, porque ainda não casámos, porque ainda não temos filhos, porque não temos prazer, porque isto e aquilo, e a vida é tão linda e o Tantra traz-nos de volta essa, essa fé que tu falas, sabes, amiga? Tipo, E um prazer, aquilo que eu sinto é um prazer em estado, não um prazer, sim, lá está, momentâneo, de exatamente, rápido, não é? Não é exatamente. um penso rápido, é um É prazer em algo que se estado. mantém, sim, Uhum. sim, exatamente. Até fiquei comovida. Para quem não está a ver, estava a chorar. E é Ai, muito yeah. bonito essa tua missão, porque realmente é outra forma de nós olharmos para esta componente de fé, nós percebermos que nós podemos ir para esta ligação através de várias formas, não é? Uhum, E a respiração, eu digo, nós no episódio passado falámos da energia de novembro e damos aqui várias uhum, pistas de como é que seria o mês em uhum, termos energéticos, falámos muito de 2 quinzenas distintas e aquilo que eu sinto é que a minha primeira quinzena foi muito de fazer, tipo, estar em ácidos, e aquilo que me salvou foi mesmo, tipo, a respiração, eu perceber que, calma, isto é uma fase e isto é uma fase uhum, temporária. Respira, conecta-te, porque quando, aquilo que eu percebo é que quando nós estamos enraizados e focados nas coisas que nós temos para fazer no momento, nós acabamos por ganhar tempo. E quando nós estamos neste loop de o que é que ainda me falta, ou seja, estar no futuro, estar nesta ansiedade e depois chegar ao final do dia e aí sim posso relaxar com o meu escapismo, aí sim eu fico totalmente angustiada por falta de tempo. Quando eu me conecto, e a mim a salvação foi mesmo a respiração, que tu dizes é simples, é eficaz e traz-nos esse enraizamento, foi mesmo de, ok, às vezes nós só precisamos de respirar e quantos de nós, uhum, às vezes estamos tipo a respirar e já estamos aqui tipo 5 segundos e achamos uhum, que já o mundo está a acabar, tipo isto nunca mais acaba, não é? Tipo, go, 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 tenho muita coisa para fazer, mas é precisamente o pensamento contrário, é termos estes momentos para nós, para ganharmos tempo e não para perder tempo. uhum. Não é sobre quantidade, mas sim a qualidade e, portanto, eu acredito que estes 3 dias que tiveram contigo as mulheres ganharam por aí tempo de qualidade para os Sim, próximos 1000 anos. sim, estou muito feliz com os resultados e vou aproveitar para partilhar aqui só mais um pouquinho, duas coisas. A primeira é, pronto, para fechar esta primeira partilha, há várias formas de trabalhar o Tantra. Digamos que eu estou um bocadinho mais associada à tradicional, porque sou mais fiel à filosofia, é a Hum, minha base das bases, é a filosofia, é trazer esse prazer para a vida de uma forma que nos acrescenta e que reverbera expande. de várias formas, exatamente. Um, então, claro que também há outras práticas mais ligadas à sexualidade, obviamente que sim, que também fazem parte, mas um, base das bases é a conexão com o divino, aquilo que eu chamo de Tantra branco, é a conexão com o divino. Então, em qualquer prática que exista ativação da energia sexual e que pode levar ao orgasmo ou não, porque depende do desbloquear de cada mulher. Uhum. Quando eu falo orgasmo, são orgasmos que começam por ser energéticos, mas depois se expandem para o físico. Isto é muito bonito de observar e aconteceu muito neste retiro. Claro que sim, só poderia ter acontecido com mulheres tão abertas à experiência. E estou-me a emocionar outra vez, porque isto foi mesmo forte. Eu acho que foi, eu digo sempre isto, cada retiro que faço foi o melhor que eu fiz, sabes? É É muito continuar aí a interessante. fazer, então. É, Está é sempre isso. a Então melhorar. estou, exatamente, então estou muito mais ligada a este trabalho do Tantra, mas que nos funde com a ligação com o divino, porque existem vários tipos. O Tantra vermelho está mais ligado só para prazer sexual, e aí isso não me faz tanto sentido, porque não é tanto a Uhum. minha cena.
ou o Tantra preto, que também posso eventualmente fazer uma prática ou outra, mas está mais ligado à interligação de magia para co-criação, ou seja, através do prazer sexual, co-criar a nossa realidade, que também é muito fixe, ok? Mas a minha linhagem tem muito mais a ver com ativar o divino que há em mim, ativar esta conexão com o divino. Porque quando nós nos sentimos parte do divino, realmente vamos ter uma expansão do nosso prazer de uma forma tipo incrível. Parece que ficamos bem com tudo, independentemente dos desafios da vida. É mesmo uma cena tipo que não dá para transcender em palavras. Um, e pronto. E pronto, nunca mais me calo com isso. Mas entretanto há aqui outra coisa que tu partilhaste, que eu já não me lembro muito bem o quê, mas que me fez recordar uma situação específica, mas que através dessa situação específica eu recordo-me de várias mulheres com quem eu já trabalhei e que sei que há muitas mulheres que pensam isto, que é virem para uma sessão individual e terem respostas rápidas. Não é? Isto também é um escapismo e é estar na energia masculina. Então, por exemplo, eu não consigo atingir um orgasmo. Eu vou fazer uma terapia tântrica e na primeira sessão eu vou ter um orgasmo. Não, isso não acontece. Há todo um. E às vezes as pessoas No fundo, são. querem escapismos e atalhos nesse caso. Exatamente, exatamente. E há todo um percurso que precisa ser feito. E o primeiro deles todos é entrega incondicional ao divino, abrir o coração para receber a medicina do amor. Porque se nós não nos abrirmos àquilo que vai fluir de uma forma E no fundo, inata se ficares na mente, os teus pensamentos acabam por bloquear toda essa e não, conexão. não vai chegar lá e depois não. Depois pronto, e é o que é, mas pronto, fica assim um alerta também para as mulheres que nos escutam, que é mesmo muito importante isto trabalhar a energia feminina e a sexualidade. Tem muito que se diga, e há mulheres que estão mais abertas que outras, não estando a Uhum. comparar, ou umas são melhores que outras, não tem nada a ver, simplesmente cada uma tem o seu processo. Então recordarem-se disso. Não é que as coisas não funcionem com elas, às vezes é preciso aceder a um grau de paciência e autocompaixão para consigo próprias, para poderem então usufruir do que vem aí, ok? Faz sentido? Faz muito sentido. Eu acho que nós muitas das vezes pedimos efetivamente as coisas, e queremos sempre atalhos. E às Uhum. vezes as coisas As aparecem, pílulas rápidas, não é? as pílulas rápidas e pílulas espirituais e Uhum. Estão terapêuticas na e moda até. etc. Exatamente. Mas esquecemos-nos do processo, da mesma forma que às vezes as coisas surgem e nós, por estarmos ainda muito na mente, também, ou seja, apagamos também todos os orgasmos da vida, não os Uhum. físicos, mas os polos, não é? Os cruzamentos, as ligações que nos podem expandir para outro lugar, que nos podem ajudar a ser um trampolim nesses saltos de fé. Então o Uhum. trabalho mental também é importante, é fundamental, funciona tanto nos teus trabalhos como na vida, não é? Não deixarmos que a mente Uhum. nos controle, mas que sim, Uhum. que sejamos nós a ter o controle sobre ela para conseguir atingir este prazer diário, não é? Porque a mente é divina. A mente, aliás, o universo é mental, portanto, é percebermos que tudo o que ocorre aqui, neste caso na nossa mente, está a ser lido por uma mente superior, ou seja, está a Uhum. ser registado, pela energia mental do universo. Então é como se tu Uhum. tivesse um Google cósmico que tudo aquilo que tu pensas é como se tu tivesses a sintonizar, a aceder, a atrair Sim, para a sim, tua sim, vida. sim. Portanto, sim. Exatamente. E aproveito para acrescentar que a base das bases para quem quer co-criar uma nova realidade é aceder ao poder de autossugestão. Tem tudo a ver com isto. Não é preciso grandes técnicas, é eu vou autossugestionar-me. Podes, por exemplo, gravar a tua voz
com o telemóvel, uma coisa assim prática. Eu gostava de atrair isto para a minha vida, ou ver a vida desta forma, de uma forma mais amorosa, mais tranquila, e adormecer sempre a ouvir isso para te ajudar, Uhum. aqui nessa tua cura, não é? Pronto, a autossugestão é incrível. E dando aqui Explorem. uma sugestão para a autossugestão, vou dizer que uma das coisas que a mente não controla é quando nós estamos a apreciar. Quando nós estamos a apreciar, nós Uhum, estamos só a apreciar. Ou seja, nós exatamente. estamos ali a ver e tal, eu gostava daquilo para mim, ou seja, eu gostava daquilo para mim, mas eu não quero arrancar aquilo para mim. Ou seja, a pessoa pode ter ou pode existir já, mas eu também gostava de ter aquilo. Então eu estou nesta, estou a contemplar, complementar também, mas Contemplar. Uhum, estou a apreciar, estou não sei quê. E uma das coisas que nós muitas vezes bloqueamos o nosso poder de sermos co-criadores da nossa realidade é quando nós dizemos algo que parece impossível à data de hoje. Então eu gosto muito de uhum, mandar umas larachas tipo para o ar, do género, tipo, antes dos X anos quero ter a minha própria casa, aos X anos quero sei lá o quê, portanto não vou mandando assim para o Google Universal. Mas dentro destas piras que vou tendo, ou dos áudios que posso fazendo, a pergunta é sempre eu fazer, ou seja, eu preciso é de perguntar da forma certa, que é, e se eu tivesse isto, como é que eu me sentiria? Não é, não é eu tenho isto, é e se eu tivesse? Se eu tivesse, como é que eu me exato. sentia? Porque e se eu tivesse, eu não estou a dizer que tenho, estou pura e simplesmente a navegar na maionese no meu mundo, a pensar, epá, se eu tivesse isto, como é que eu me sentia? E eu fecho os olhos como se estivesse no cinema, penso como é que eu me sentia, quem é que estaria comigo, onde é que eu estaria, o que é que eu Uhum, tinha. Portanto, é uma forma de nós não termos logo aqui pensamentos bloqueadores, uhum. estarmos na autossabotagem, estarmos a achar que não somos capazes, que não somos bons o suficientes, que não vai acontecer connosco, que só os outros é que têm sorte nesse sentido. Portanto, o e se isto fosse real é um grande boost para o nosso poder de cocriação também. Sim, completamente. E agora vou voltar ainda mais atrás na nossa conversa, porque eu tenho aqui uns tópicos. Vamos recuar. Portanto, há bocado tu falaste de sexo, drogas e rock and roll, então tenho aqui o tópico das drogas, Uhum, que também é uma coisa que não se fala tanto, mas que se tornou um bocadinho normalizada também, uhum. um, nas nossas gerações, digamos assim. Ainda agora, antes de entrarmos em direto aqui, eu estava-te a dizer que conheço muitas pessoas que têm bons empregos e que eventualmente uma vez ou outra são capazes de consumir uma droga ou outra, e há vários tipos de drogas, enfim, não quero estar aqui a explorar muito esse tema na realidade, mas o que eu quero realmente partilhar é que existem vários mundos dentro daquele mundo que nós conhecemos, não é? Uhum. Porque cada Quem um vê vê, caras não não vê vê corações. também, porque há muitas coisas que, se não forem faladas, há pessoas que são ingênuas neste tema e não se apercebem que realmente há muitas pessoas que consomem drogas, principalmente nas noites de Lisboa, é uma Uhum, coisa tipo absurda mesmo. Enfim, o que é que acontece? Qualquer tipo de drogas vai fazer, portanto, podemos estar a falar de fumar uma marihuana, uhum, a cannabis, não é? Ou podemos estar a falar de um ácido uhum, ou um LSD, não é? Ou estar a falar de cocaína ou das medicinas da terra que estão ligadas ao xamanismo, que hoje em dia nas práticas espirituais tornou-se também algo muito banalizado. Eu sinto que o rapé, um, o peiote, a ayahuasca, enfim, há diversas. Um, e isto tudo, as medicinas da terra não deixam de ser drogas quando são usadas de uma forma recreativa e, pronto, abusiva. sem respeito, abusiva, exatamente, sem respeito.
Então, tudo isto, seja um químico ou um natural, aquilo que vai fazer é retirar a pessoa daquilo que é a realidade da Matrix e vai Uhum. colocá-la numa realidade oposta, que supostamente é a verdade, Paralela. agora falando Uhum. exatamente. Mas o que acontece muitas vezes é que a pessoa fica aí nesse limbo, Fica nesse cá nem limbo lá. entre o céu e a terra, exatamente, e depois não fica enraizada e não consegue trazer entendimento. Quando são drogas químicas, as pessoas acabam por criar vícios e nem se apercebem que os têm. Mas quando são as ditas medicinas da terra, muitas vezes também acaba por criar o vício e as pessoas pensam de, eu estou a fazer e a seguir o meu chamado e não sei o Uhum. quê, e isto não deixa de ser um escapismo da vida, Certo. ok? Então eu quero também muito trazer esta clareza. Não sou ninguém para dizer não façam o que querem e o que sentem, não é? E fazer as vossas loucuras, cada um é livre de fazer aquilo que quiser, eu não sou ninguém para julgar, aliás, não estou aqui a julgar, até porque eu já o fiz. Uhum. Então eu acho que é um bocado ao contrário, é porque já o fiz que tenho A esta missão autoridade também, de a falar. autoridade de falar, porque sei o que é. E felizmente nunca fui viciada em nada, sempre tive um bocado de juízo na minha falta de juízo, mas consigo dizer as coisas com mais assertividade porque já lá estive, não é? Então, às vezes dói-me o coração, muito sinceramente, ver pessoas que são tão bonitas por dentro e por fora e que estão altamente perdidas, seja pelo consumo de drogas químicas ou pelo consumo de drogas xamânicas naturais, Uhum. plantas da medicina da terra, ok? E isso parte no coração completamente, porque eu sinto que as pessoas arranjam desculpas para fazer aquilo que acham que têm que fazer e para não estarem presentes naquilo que é a dor do momento. Mas também nós só aprendemos a ter prazer na vida e a levar esse prazer para a vida quando aprendemos a abraçar a nossa dor. Se nós não Sem abraçarmos a nossa dúvida. dor, e escuta, eu estou a dizer isto e estou aqui por dentro, porque isto é um dos temas que mexe mesmo comigo. Eu estou super resolvida com o meu passado, tudo bem, houve situações que me levaram ali a essas experiências, mas parte-me o coração realmente ver que a maior parte dos jovens utilizam as coisas de uma forma tipo insana e depois andam completamente perdidos, não é? E quem diz jovens são pessoas, eu estou quase nos 40, portanto há pessoas que eu conheço É com 40, 40 e lá. poucos, sim, estão mais perto dos 40 do que dos 30, daqui a 2 meses e meio faço Cota. 37, portanto, uma cota enxuta, faz favor. Eh, É, em bom, em bom. Exatamente, amiga, mas percebes o que é que eu estou a tentar transmitir? É tipo, e eu acho que é preciso haver esta coragem, felizmente eu tenho, para trazer estes temas, que são temas que ninguém quer falar, ninguém quer assumir responsabilidade, mas eu sinto mesmo que tem que haver alguém a fazer assim, pim, trazer uma luz. Não é para as pessoas fazerem aquilo que eu digo e que acho que é correto, não é nada disso, é tipo, pensem, reflitam. Não fujam das vossas emoções, das vossas sensações negativas. Abracem a dor, vivem, vivam, experienciem essa dor, porque só quando nós realmente abraçamos isso é que nós vamos perceber também o que é que nos traz mais prazer à vida e arranjar técnicas dentro daquilo que é o nosso cotidiano, sem Uhum. estarmos no piloto automático, mas que nos trazem realmente benefícios. Dando assim um exemplo prático. Há outras pessoas que têm outro tipo de vícios. Eu tenho que fazer meditação todos os dias às 6 da manhã, porque se eu não fizer meditação, isto é um exemplo prático, né? Se eu não fizer meditação todos os dias às 6 da manhã, eu já não sou divina, eu já não sou protegida por Deus, O eu dia já vai-me não correr estou. mal, O dia vai-me correr mal, certo? pronto. Hum. E, e digo-vos mesmo de coração a quem está a ouvir, estas mulheres zorras que nos estão a escutar. Vamos abrandar lá os níveis de stress a esse nível e vamos realmente usufruir dos benefícios da meditação. Não tem que haver uma data, Rigidez. exatamente, uma rigidez para uma hora exata. Às vezes até pode ser só 10 minutos na hora do almoço. Ou se calhar não precisa de ser todos os dias uma meditação, pode ser outras coisas.
Se Um calhar lavar a banho, louça, sim, um banho, ou se calhar lavar a louça também é um processo meditativo, certo? ok? Portanto, contemplar a vida, há bocado falavas da contemplação, não é? Então, trazer tudo aquilo que nós aprendemos no desenvolvimento pessoal e espiritual, trazer isso efetivamente para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Não é sobre a técnica, é sobre como nós aplicamos a técnica. Sim, e compreender que, certo, hashtag dicas mulheres que falam, e perceber que a dor é uma excelente professora. Todas as dores nos levam a grandes ensinamentos, todas as dores Hum, nos levam a lugares tão mágicos, tão bonitos, não é? Que eu sei que quando nós estamos a passar por ela é uma porcaria e que nós nos questionamos muitas das vezes e volta porque agora, eu? porquê que isto me está a acontecer? E é muito fácil nós termos fé quando as coisas estão a correr bem e num momento de dor deixarmos de ter fé, mas é Uhum. precisamente nos momentos de dor, quando nós abrimos as portas à fé, que os milagres acontecem através de nós. Então, passar pelas dores, passar pelo lodo, especialmente ainda nesta altura escorpiónica, é fundamental para florescer coisas bonitas, seja em que área for. Então, olhar para a dor como uma professora cósmica, uma professora divina que nos empurra para os Uhum. lugares certos, para as pessoas certas, para os hábitos certos, seja lá o que isso quer Uhum. dizer. Claro. Olha, então para darmos aqui um segmento e talvez sejam os últimos tópicos, digamos assim, não sei depois se tu queres fluir por mais algum, se não, mas gostava de te aliciar a falar um Hum, bocadinho sobre os escapismos da vida relacionados uhum. com relacionamentos e sexualidade. Começares tu a falar sobre aquilo que te vai na mente e no coração e eu depois direi qualquer coisa. Olha, eu acho que os escapismos da vida na área relacional, existe um grande escapismo que é algo que nós falamos bastante na área sexual, que é da mesma forma que os jovens acham normal o consumo de drogas, ou Uhum, banalizam isto porque se eu fizer isto sou fixe, sou aceito, sou muito bom e tal, e não uhum, vejo o processo de autodestruição que me estou a colocar. uhum. Existe também um grande escapismo que é nós irmos para um lugar relacional a achar que o outro tem que ter uma performance com base naquilo que eu assisto em pornografia, não sei aonde. Portanto, às Uhum. vezes nós estamos cada vez mais a deteriorar as nossas relações porque achamos que essa prática é normal, é fixe, A vou me objetificação do corpo, inspirar. não é? Exatamente, ou seja, e quando eu encontro algo que não corresponde àquilo que eu tenho na minha mente, A toda essa performance, a toda sim. essa arte circense, hum, Uhum. eu acho que tenho que partir para outra, porque talvez o outro, não é? Talvez o outro objeto que eu ando à procura, não é? Uhum. Corresponda à minha necessidade. Quando aquilo que nós temos que perceber é que por trás de cada ser humano, independentemente do lugar onde ele esteja, existe um coração que deve ser conectado contigo. Portanto, Uhum. essas práticas eu acho que também são escapismo e acabam por condicionar bastante os casais na generalidade, as relações tanto oficiais, entre aspas, como Uhum. as informais, as Uhum. casuais, e Sim, esse é um escapismo que está cada vez mais a ser também completamente. romantizado, normalizado, Sim, normalizado, exatamente. porque a informação está presente, não é? De acesso fácil para toda a gente, então eu acho que isto Uhum. tem que ser assim, e quando encontro algo, alguém que até me vai trazer algo bastante mais profundo, bastante mais verdadeiro, bastante mais intenso, Uhum. como eu estou desconectado, descarto. E nós Uhum. devemos descartar lixo, de preferência reciclá-lo e não descartar pessoas. E esta geração também, Exato. inclusive é a nossa, está ainda muito com esses padrões
de procura a nível relacional. Outra coisa que tu falaste, e vou fazer uma pausa que acho que queres comentar esta parte. Eu queria comentar o que tu estavas a dizer, mas Sim, antes que esta parte passe, pois falar à vontade posso? e eu já passo Pronto, que é para para os não me outros. esquecer também, porque Sim, a minha mente de peixe dói. muitas vezes viaja e depois perde-se na maionese. Falaste aí de coisas muito interessantes e eu aproveito para acrescentar sobre a objetificação, Uhum, que é importante de alertar que não é só o homem que objetifica a mulher, que depois nos leva muitas vezes a nós termos falta de autoestima e de autoconfiança porque não temos umas big boobies ou os olhos amarelos, XPTO. azuis, não é? Ou o cabelo, ou tipo ele gosta de loiras e eu sou morena, ou Não achas há que tem mulheres que celulite? ou tens celulite ou não tens o rabo grande ou o que for, ou Yeah. será que ele gosta de mim Parece uma como eu estou Kardashian. vestida, Yeah. En- enfim. Certo. E que também não é só esta questão de o homem com a mulher, é a mulher também com o homem. Se ele tem músculos, se tem um sorriso bonito, se é bonito ou não, será que vai ser bom na cama? Uhum. Isto são questões que todos nós pensamos e quando estamos nesse momento em que estamos a pensar, é que deve-nos dar o clique e tipo, ok, eu estou a objetificar esta pessoa. O que é que me Certo. liga realmente a esta pessoa? Ou Porque até te questionas como é que será o material? como é que é? Ai, está-te a dar para a maluqueira. Como é que será o material? Ah, o material. Ai, malta, não se aprende nada. Não se aprende nada aqui, passem à frente. Tchi, 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 tchi. Não estou a brincar, hoje Yeah. são com Sim, atenção que nós sim, realmente, sempre. a brincar, Vai, vamos certo. dizendo várias coisas Verdades que é absolutas. assim, nós passamos por elas, toda a gente passa por elas, então é importante trazer clareza a estes temas, não é? Sim. Mas sim, isso, o material funciona. Os homens também têm esses problemas. É engraçado porque assim, enquanto nós mulheres temos, o meu peito é grande ou pequeno, ou a minha vulva, se ele gosta da minha vulva ou não, porque eu Uhum. não acho bonita, tipo, há algumas mulheres que têm estes pensamentos, e há outros homens que pensam que ser grande ou pequeno pode dar mais ou menos prazer, Yeah. e que aproveito para dizer que nada tem a ver com o tamanho, mas sim com Neat, o desempenho, com a forma certo. da pessoa se relacionar. E a Performance. base de tudo, exatamente, e a base de Conexão. tudo é a conexão entre as duas pessoas, a comunicação e a conexão. Então, quando conhecerem deusas aí desse lado, quando conhecerem alguém que para os vossos dates, quando estão a objetificar a pessoa, relembrem-se que vocês próprios também não gostam de ser objetificadas e que Uhum. quando nós começamos a falar a nossa verdade e a falar sobre esses temas que nos tiram a nós também da nossa zona de conforto, nós vamos atraindo cada vez mais alguém mais de acordo com a nossa nova visão. Porque Uhum. senão, Sem se nós não dúvida. falarmos, nós sentimos que o homem está a nos objetificar, e se nós não falarmos sobre isso, dizer, olha, tipo, amigo, eu estava cheia de vontade de estar contigo, mas eu estou-me a sentir objetificada, então estou a perder o tesão por ti. Qual é o mal de dizer isto? Podes dizer, mas não precisas dizer com sete pedras na mão, né? Podes dizer com amor, com clareza, dizer, olha, não me leves a mal, mas eu observei Empatia. isto assim, assim, Uhum. exatamente, criando empatia e se calhar a outra pessoa até se vulnerabiliza e até diz que nunca pensou em tal coisa e que trouxeste um tema para ele pensar na vidinha dela e estás assim a despertar um homem, porque não é só as mulheres que precisam de ser despertadas nesta nova era, os homens precisam de ser despertados e muitas vezes o homem só vai despertar porque a nova mulher, a sacerdotisa do amor, foi lá colocar uma Comunica. sementezinha. Então, quando vocês, deusas, passam pela vida de um homem, vocês pensam assim, ai, não resultou, ai, não sei o quê. Não fiquem tristes, não era a pessoa para ficar convosco, mas se calhar vocês deixaram lá uma sementinha, e se calhar ele vai tratar melhor a outra mulher que vem a seguir, e fizeste a tua missão e está tudo bem. Há de vir uma Uhum. pessoa alinhada contigo com a tua verdade. Amém. Amém. Podes falar. E falaste aqui de uma questão que eu acho que é a comunicação. Eu acho que um grande escapismo relacional é a comunicação, tanto em casais, volto a dizer, só para contextualizar, oficiais, entre aspas,
muita dificuldade de comunicar, tanto o que querem, o que sentem, o que gostam, o que não gostam, mas isso já fomos falando por aqui, como em casais que estão, casais neste caso, homem, mulher, mulher, whatever, que se estão a conhecer e passa-se alguma coisa que foge do meu controlo e eu não tenho a capacidade de comunicar. Ou seja, e fujo a determinada conversa, fujo de mostrar aquilo que eu sinto, fujo de mostrar, não é? E eu acho que isso também é uma forma de estar a lidar com a pessoa como se fosse, lá está, descartável, um objeto, não é? Porque quando nós nos conectamos com alguém, devemos perceber que o que se conecta não é o nosso corpo, é a nossa alma. Então, se tu te cruzas com uma pessoa, seja por um dia, uma semana, um ano, o que quer que seja, é a tua alma que precisa de crescer e evoluir com essa pessoa. Então, se tu escolhes esta fuga, que muitas das vezes pode estar a condicionar também a autoestima, o amor da outra pessoa, a saúde mental da outra pessoa, só porque não tiveste a coragem de te permitir ser vulnerável, também é uma forma de não respeitar esta base de cada relação, ok? Portanto, cada vez mais vemos nas redes sociais que é tudo fácil, não é? É tudo fácil acesso, ou seja, de antes, se calhar, conhecíamos uma pessoa de X em X tempo que morava perto de nós. Hoje em dia, se nós quisermos, podemos estar a conhecer 10 pessoas por dia, ou mais Yeah, pessoas é por só dia. meter likes e começam a Portanto, falar, portanto basicamente. é iFood, iRelationship, iSex, tudo, não é? Portanto, Uhum. estamos nesta tendência de achar que poder, ou seja, se eu não quiser agora, passo para a frente. E faz-me lembrar um filme, que não sei qual é, porque eu sou péssima a decorar nomes de filmes, que é, ou seja, ele tem um problema e vai sempre passando para a frente. Tem um comando que lhe permite ir sempre saltando a cena, não é? De cada passo. Então Interessante. depois chega a um ponto da sua vida que, tipo, que pensa, pá, eu perdi grandes momentos da minha vida, grandes marcos da minha vida, a minha família já está neste contexto, como é que eu cheguei até aqui? E quantos de nós, estes escapismos são este comando? Uhum. Que nós estamos sempre, ok, agora não quero sentir a dor, vou passar à frente, agora não quero Uhum. conversar, vou fugir, agora não quero não sei quê, vou Tal e passar à qual. frente. Portanto, Uhum. quantos de nós estamos a viver este comando sem nos apercebermos? E então é percebermos que só existem duas pessoas na vida, no mundo, aliás, os que comandam e os que são comandados. Portanto, aquilo que eu espero é que as mulheres que nos ouçam sejam as mulheres que comandam a sua própria Comanda. vida, que estão Sim. enraizadas, que sabem o que é que querem, que se permitem viver tanto a dor como o amor, porque é esta junção que leva à perfeição divina que existe em cada uma de Em nós. cada uma de nós. Ai, que lindo! Olha, então, pegando aqui no que tu disseste, a comunicação é a base de tudo, sem dúvida alguma, em qualquer tipo de relação, mas ela é, Contudo, sim, é a todavia, base. Ahm, Também há muito o contexto do amor livre, nos dias de hoje, as relações o abertas, amor as livre não é poliamorosas, respeito etc. livre. Aliás, Sim, o porque a amor base dessas livre. relações acaba por ser o respeito também, Exatamente, o amor livre não certo? quer dizer que estás com mais pessoas ou não, tem a ver com o facto de as pessoas terem liberdade para serem quem são e dentro Uhum, dessa liberdade e expansão de ser, respeitarem o outro, porque quando começa a liberdade do outro, acaba a nossa, não é? uhum. Costuma-se dizer, há um ditado assim, acho eu, se não estou em erro. Então, as duas pessoas ou mais que estão numa relação devem comunicar entre elas sobre os seus limites antes que os tenham que traçar. Ultrapassado, certo? Exatamente. E essa comunicação, que é a base de tudo, ela é muito necessária em todo tipo de relacionamentos, mas num relacionamento poliamoroso ela ainda é mais necessária.
Porque eu também vejo muito boa gente, com muito bons coraçõezinhos, a dizer, eu sou poliamoroso, mas depois vai ali a um ecstatic dance, conhece uma moça, uma professora de yoga, uma meditação, não sei o que, match. E se eu preciso no dia a seguir, match com outra. E no outro dia a seguir, match com outra. Se isto é errado, Metes que é bom. não, não é errado. Não. Não é isso que eu quero dizer. A questão é que eu sou poliamoroso, não tenho responsabilidade emocional perante as outras mulheres com quem me estou a envolver. Não, tu Uhum. tens responsabilidade, muita responsabilidade, porque tu estás a ter energia e as mulheres recebem energia, mas eles também ficam com a energia nossa e está tipo, a meter cada vez mais essa energia noutras mulheres, não é? Tipo, a picar o ponto e todas elas vão ficar com aquela energia de desarmonização com o seu próprio coração, porque o homem não está alinhado quando não fala a Certo. sua verdade com a sua deusa, Uhum. É uma entendes? erva daninha Da espiritual. merva daninha espiritual, ou seja, não é errado estarem com várias mulheres, se assim o quiserem, e praticarem o amor livre e o poliamor. Eu até considero que as pessoas são todas poliamorosas, só que ainda se estão a descobrir, e depois é uma Uhum. escolha consciente ou não ter relações assim, ou não monogâmicas, ou monogâmicas, que seja uma decisão consciente, porque cada um de Certo. nós teremos aquilo que nos identificamos mais, não é? Uhum. Mas nós podemos amar várias pessoas, não tendo como obrigação envolver-nos sexualmente com elas ou intimamente, ok? Mas falar a nossa verdade e isso sim é uma relação consciente, falar a nossa verdade. Não precisas de ser namorado ou namorada para dizer, olha, eu tive com outra pessoa ontem. Ai, mas eu tenho medo de o perder. Então, mas já estamos aqui com coisas de apego, né? Uhum. Escapismos da vida, é tipo apegos emocionais. As pessoas têm que ser Uhum. minhas, não é? Porque se ela não souber, ela não foge de mim. Certo. Mas se for preciso, no dia a seguir faço ghosting e estou um mês sem falar com ela e de repente quando me apetece mandar a queca da vida é que me manda um colo outra vez. E depois há mulheres que não se respeitam a si próprias e depois vão correr, porque aquele momento foi muito bom e vamos lá outra vez, e catrapumba. A mesma merda, sempre, sempre, sempre. Como começa, perpetua. Exatamente. Então também trazer esta consciência para aqui, que fugir de um relacionamento sério também é um escapismo, fugir da responsabilidade que é um relacionamento aberto e poliamoroso também é um escapismo. Portanto, vamos lá ver, minhas senhoras, a assumir a responsabilidade dessa nossa vidinha e assumir o que nós queremos e sermos responsáveis pelas nossas próprias escolhas, porque a nossa energia e a nossa vida só vai efetivamente mudar e melhorar quando nós assumimos a nossa responsabilidade, ok? Uhum. E fica assim, acho que não tenho mais nada para dizer. Mas eu tenho só uma coisa para acrescentar. E nesta tipologia de relação ou noutra, Uhum, uma relação é uma relação. Ou seja, quando uhum. eu disse que existe este cruzamento de almas, existe aqui uma missão de alma por trás. E Sim, nós, às claro. vezes, outra coisa que está muito. É quase como se fosse um mito urbano, eu não posso dizer isto porque nós não temos uma relação. Ou seja, eu não tenho Ah, nada sim. com a pessoa X, então eu não posso, ou seja, não tenho a permissão de dizer X, não é? Só que Uhum, existe sim, ou seja, um step importante que é ter uma relação com a pessoa, não é? Assumida, séria, não é? Onde ambos estão a uhum, caminhar para o mesmo lugar, mas uma relação é uma relação. Uma relação é uma ligação entre duas pessoas, não existem rótulos. A partir do momento que tu te ligas a uma pessoa, tu tens a permissão de dizer aquilo que tu sentes, a tua verdade, o que é que tu queres, o que é que tu não queres, o que é que pode, o que é que não pode, quais é que são os teus limites. E a partir daí, se o preço para isso for a pessoa se afastar, é um uhum. É porque livramento, é não uma tinha que benção ser, disfarçada. exatamente. E, portanto, desmistificar muito esta questão de eu ainda estou aqui no início e tal, não Não posso posso dizer, dizer, porque senão vou porque não sei o perdê-lo, ele vai quê, ter não medo. posso ser demasiado, não posso ser demasiado transparente, não sei o quê, nananã, porque ainda não somos. E eu, pronto, tipo, ainda não são, mas já são, porque se calhar o facto de teres essa conversa é que vai fazer com que sejam.
e não o contrário. Portanto, tirar estes mitos também relativos à comunicação, acho que é fundamental, seja poliamor, seja whatever, não Sim, não interessa. importa, a Relação tipologia. é, Ruth, olha, nós somos amigas, eu gosto disto em ti, eu não gosto disto em ti, pá, fizeste-me isto, eu gostei, fizeste-me isto, eu não gostei. Isto é uma relação. Agora o rótulo, o significado, somos nós que damos. Que damos, exatamente. E com isto, sim, finalizo este podcast maravilhoso que eu vou ouvir e tirar notas para mim. Sim, acho que vou querer ouvir também. Aproveito para agradecer às deusas que se mantiveram aí seguras de si, a escutar cada segundo deste podcast e, e espero do fundo do coração que tenha vos trazido muita clareza e ajudado a resolver vários processos internos que talvez tivessem estado pendentes até agora e muita luz e amor para todas. É isso. Um beijinho, até já, e continuem alinhadas com a energia de novembro, de resgatarem o vosso poder. Espero que esta tenha sido mais uma pílula para ajudar nesse resgate. Um beijinho, até já. Beijinhos. Obrigada por nos ouvires e por teres acompanhado mais um episódio. Esperamos que tenha contribuído para mais um passo no teu crescimento e evolução. Obrigada pela presença da tua energia. Estamos mais conectadas do que imaginas. Somos mulheres, somos irmãs. Se gostaste do episódio, deixa um review na tua app do podcast. Podes partilhar uma foto deste episódio nos teus stories, mostrando ao mundo que hoje decidiste investir mais em ti. Identifica-nos e partilha o teu love back. Sugere novos temas que gostasses que nós trouxéssemos aqui. Esperamos por ti no próximo episódio. Até lá, dá voz à tua voz, sendo uma mulher que fala.